bom que deu certo. Pois é. Obrigado aí. Desculpa o atraso. Eu não consegui Que chegar na hora isso. que eu imaginava. Não, mas já ajudou bem, cara. Conseguiu dar uma antecipada ali, já me ajuda bem, cara. Obrigado. Primeiro, obrigado aí, cara, por me Imagina, eu atender, que cara. agradeço. Deixa eu Tá em abrir as Curitiba? nossas. Estou em Curitiba. Tô aqui. Estou num lugar meio barulhento aqui, mas foi o que eu consegui para a gente conversar agora, que é a. Eu vim buscar minha filha na natação aqui. Ah, legal. Deixa eu abrir aqui as nossas perguntas e aí a gente já vai conversando. Mas só para você entender, você está me ouvindo bem? Tô sim. Tá muito barulhento, não? Não, cara, de vez em quando aparece um ruído maior. Tá. E aí, Diego, me avisa, cara. Vamos tentar. Eu acho que não deve atrapalhar, mas se Uhum. atrapalhar qualquer coisa, a gente refaz amanhã, na parte da manhã eu consigo. Você me avisa ali o que fica melhor para ti. Não, mas eu acho que vai ficar bom aqui. Qualquer coisa depois Boa. eu escuto e dou uma limpada nos ruídos na edição também, tá? Mas deixa eu pegar as tuas perguntas aqui. Só para você entender Tá. então, Ivan, a lógica da conversa, ela é mensalmente, a gente tenta fazer mensalmente uma entrevista com alguma pessoa de mercado sobre algum assunto e traz esse assunto para a nossa audiência, né? Hoje a gente tem mais de 56 mil assinantes nessa newsletter. E eu não sei se você sabe, mas a newsletter do LinkedIn ela é distribuída por e-mail. Então, quando a gente publica a newsletter, automaticamente os assinantes eles recebem no e-mail que tem cadastrado no LinkedIn. Então, além de aparecer no feed de todo mundo que segue a newsletter e me segue, os assinantes recebem no e-mail direto. Tá? Então, assim, ele tem uma abrangência diferente dos posts pela seguinte questão: como você recebe no e-mail, você não tem que entrar no LinkedIn para fazer a leitura. Você consegue ler resumidamente ali no teu e-mail. Então tem um engajamento, né, um pouquinho diferente dos posts. Tá? Mas aí Legal. quando a gente lançar, que provavelmente vai ser, eu vou mandar isso amanhã pro LinkedIn, então eu imagino que até sexta-feira isso esteja no ar. Então quando você receber, se você puder pegar esse e-mail e encaminhar para as pessoas e também compartilhar o post de lançamento, aí Tem isso um, vai aumentar, vai expandir a tem um audiência. grupo aqui, eu tenho um grupo aqui de uma turma do mercado de bebidas, cara, e a gente sempre compartilha. Quando tem alguma informação, algum post, alguma coisa legal, a gente compartilha nesse grupo ali. Todo mundo reage, é legal, cara. Eu vou Maravilha. compartilhar com eles. Show, cara. Maravilha. Então vamos lá, Ivan. A primeira pergunta aqui, obrigado por topar. A gente sabe, né, que o mercado vive uma transformação muito intensa, né? A categoria de bebidas sem álcool, ela está crescendo, né? Os hábitos de consumo focados no wellness, no bem-estar, eles têm tomado uma proporção muito maior, inclusive nas novas gerações, né? Acho que as novas gerações trazem isso muito forte. Eu, pessoalmente, por exemplo, fiquei quase 2 anos sem tomar álcool, e eu brinco que o que me salvou foi a cerveja sem álcool, foi a Heineken Zero. E até hoje eu criei o costume. Eu tenho em casa cerveja sem álcool e não tenho com álcool na minha geladeira, por exemplo. Quando eu sinto uma vontade ali de tomar uma cervejinha, eu vou lá, tomo uma zero. Nossa, ela é ótima, né? Ela é uma cerveja que resolve aquela vontade de você tomar uma coisa refrescante que não seja, eu não tomo refrigerante, às vezes você não quer tomar água, quer tomar uma coisa diferente, a cerveja zero, ela, entre aspas, traz esse benefício, né? Como que você enxerga essa mudança do papel do consumo e a Heineken nesse movimento? Olha, Diego, isso aí faz muito sentido e eu viajo muito e onde, né, eu falo do assunto de consumo de cerveja, eu gosto muito de entender, né, diretamente com o consumidor se essas tendências, né, que toda hora tem uma teoria nova, o que está acontecendo. Eu costumo ouvir muito relatos semelhantes ao teu ali, e eu acho que ele vem de encontro porque a gente está num momento de transformação profunda no mercado de cerveja, porque o consumidor também está tendo mudanças de hábitos ali, aquilo que era binário, ele já não vem acontecendo mais. Então, o consumidor, ele busca bem-estar, ele está focado no equilíbrio, e o ponto que talvez seja novidade é o propósito em cada escolha ali, que é algo que, poxa, já vem falando faz tempo disso, de propósito,
mas agora é algo mais real. Então, isso aí vai incluir bebida, vai incluir aonde ele vai frequentar, o local que ele vai frequentar, entre outros. E a Heineken, ela tem um papel fundamental nessa mudança, né? Porque ela lidera o movimento de consumo cada vez mais responsável, né? Tem uma plataforma que chama Green Your City, que foi lançada em 2021, que ela vem trabalhando em Como várias chama? frentes, como Green Your City. Ela, desde 2021, ela vem trabalhando em várias plataformas diferentes, desde consumo responsável, um foco muito grande em sustentabilidade, por exemplo, construção de microflorestas, já está em 5 capitais ali no Brasil, essas microflorestas, circularidade, embalagem e tal, e ali fala muito de consumo responsável também. Então, eu acho que a Heineken, ela vem buscando comunicar isso aí, ano após ano, e é muito interessante. E com bebidas, por exemplo, que nem a Sol 00, que é uma opção de uma cerveja leve, sem álcool, com a Heineken 00, vai oferecer essa liberdade de escolha, né? Uma cerveja que ela, todos os parâmetros são iguais aos parâmetros originais da cerveja, exceto o álcool. Então, você pega uma cerveja que, desde pH, cor, amargor, o CO2 que tem nela, tudo que tem naquela cerveja, ela é similar à cerveja original. Então, assim, quando discute a parte sensorial, todo mundo elogia muito, é uma cerveja que ficou muito legal. E junto com o processo, né? A Heineken demorou para entrar, acho que nesse ramo de cerveja de zero, com a marca Heineken, né? E quando entrou, entrou muito bem. Então, eles foram muito felizes no desenvolvimento. Eu participei da implementação da primeira planta aqui no Brasil, na cidade de Ponta Grossa, de produção de Heineken 00. Então, foi um projeto que gerou muito aprendizado e me despertou a curiosidade de entender, né, o que esse mercado de cerveja zero, o que está acontecendo. E aí eu começo a linkar muito com tudo isso aí que vem acontecendo nesse momento. Então, a gente democratiza, né, o consumo de cerveja, você pode tomar em qualquer horário, qualquer ocasião, e a gente dá uma opção sem álcool ali que tem agradado todo mundo. Quando a gente fala do que está acontecendo no mercado, Diego, em geral, no Brasil hoje a gente vê esse boom, né, com a cerveja sem álcool, que é a No, né? Agora, no mundo, a gente já vê um movimento muito grande em outros países, que é a low. Então, as pessoas estão buscando cervejas com a metade do teor alcoólico de uma cerveja regular. Eu sou acostumado a tomar uma cerveja com 5% de álcool. Tem várias marcas, isso aí está muito forte na Inglaterra, nos Estados Unidos está acelerado, na Espanha, na França, com 2% de álcool, com 1,5% de álcool, classificadas como cerveja lá, e as pessoas estão consumindo. Então, está tendo uma procura muito grande. Seja o well-being, seja um pouco da parte mais de saúde, o health ali, ingesta de calorias, tem vários motivos ali. Mas eu acredito muito, e eu assisti uma palestra bem interessante, um especialista que estava falando sobre isso, agora em setembro, e ele fala muito do estar focado, que essas novas gerações, elas querem ter o controle do momento das redes sociais, elas não querem perder o foco. E eu acho que consumindo menos álcool ou cerveja sem álcool, elas vão estar com domínio pleno, seja de rede social, de tudo ali que elas querem estarem focadas no momento. Então, isso aí é uma hipótese que eu acredito muito. Entendi, muito legal. Eu sou fã da marca, né? Como eu te falei, eu tenho agora na minha geladeira sempre. E tenho alguns amigos que sim, que foram encorajados por mim, esse projeto que eu tive de parar de beber, né, por um tempo. E a primeira coisa que eu falo para eles é realmente a cerveja zero. Eu falo que ela porque ela deixa você socializar ao mesmo tempo e você consegue consumir uma bebida que não tem álcool, né? E essa história da lei seca e tal, então você consegue numa festa tomar uma cerveja e dirigir de maneira totalmente segura, né? Isso é legal. E isso que a próxima pergunta, na verdade, é sobre isso, né? As pessoas associam o consumo de cerveja, bebida alcoólica, com reuniões sociais, né? Você vê que a marca, eu vi esses tempos uma propaganda, né, da Heineken Zero que fala sobre isso. Como que você vê que a marca associa os dois, o momento social e tenta separar isso? Para você ir numa balada, para você ir numa festa, tem que beber, né? Como que você acha que a marca consegue trabalhar isso?
Esse ponto é muito interessante. Para mim é um divisor de água. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui ficar sem beber 3 meses, né? E eu lembro que quando eu estava em um lugar que eu comprava uma cerveja da época sem álcool, todo mundo ficava me olhando e a lata chamava muita atenção. Geralmente era um azul meio estranho, assim. A lata, ninguém sabia se era um refrigerante, era uma cerveja, tudo. Eu acho que, em geral, no mundo inteiro, os grandes fabricantes ali, eles começaram a cuidar de como, né, servir esse líquido para que não chame tanta atenção, seja algo mais natural. Eu acho que isso aí colabora um pouco. Quando a gente fala de momentos, né, sociais assim, com descontração, na história da cerveja, isso aí a gente está falando de 10 mil anos antes de Cristo, na região da Suméria, lá atual Iraque, onde eles começaram a produzir cerveja. Sempre tudo que vem depois, quando você olha o histórico inteiro de cerveja, ela sempre esteve associada como um símbolo de encontro, de celebração e de conexão entre pessoas. Não é diferente. E o desafio agora é preservar esse ritual ao mesmo tempo que você cria novas ocasiões. Novas ocasiões de consumo, eu acho que é o grande foco. E eu vejo em mercados, eu tive, há 2 semanas atrás, eu estava na Espanha. Eu aproveitei porque o motivo de escolher a Espanha para tirar férias, eu queria entender um pouco, cara, o que tem de característica num país que o vinho é tão tradicional, vermute, é incrível o tamanho do consumo, né, A de vermute. bebida alcoólica na Espanha, ela é o que é o que une as pessoas, né? Exatamente, só que em um país que 15% do consumo de cerveja é sem álcool. Na hora que eu olhei isso, eu falei, 15%, cara, é um número incrível, né, cara? E fui entender um pouquinho. E lá o foco desse mercado de cerveja é 100% construção de novas ocasiões. Os locais que eu vi eles venderem cerveja, eu tenho uma foto que eu até estou escrevendo um artigo, que tem acho que umas 6 mesas assim em linha na frente de um bar e na rua, né? E nas 6 mesas estão consumindo chopp sem álcool, nas pessoas ali, de várias gerações, totalmente diferente, público super diverso, consumindo cerveja sem álcool. Eu olhei aquilo, era, sei lá, 2, 3 da tarde, e me chamou muita atenção. Então eu vi que é muito esse foco em ampliar as ocasiões de consumo. Lá eles mostraram com muita força o poder disso. E também quando a gente fala dessas opções, né, cara, a cada 4 anos tem uma grande feira de bebida no mundo que chama DrinkTech, que ela acontece em Munique, na região da Baviera, que é, poxa, o epicentro ali da cerveja, né? Assim, a cada 4 anos, eles mostram as tendências do que vai acontecer nos próximos anos ali. Eu vi muito forte, assim, um cuidado com sustentabilidade, com tecnologias para produzir cerveja, que consuma menos energia, que seja menos energética, que sejam energeticamente favoráveis, mas eu vi também a segunda mensagem que me chamou muita atenção, é o mar de diversidade, né, de opção de novos produtos com baixo ou com zero teor de álcool. Então, assim, cervejas que naturalmente são muito alcoólicas, estilos como barley wine, cervejas assim mais para frio, produzido sem álcool, e hoje a tecnologia já está levando a um efeito que é quando você ingere álcool, né? Ele dá um calor, né, que a gente sente no corpo, para as pessoas na bochecha, que fica vermelha, outras pessoas no peito, mas assim, tem um aquecimento quando você consome o álcool. Os sommeliers que eles degustam, eles têm eles dão essa nota, né, de aquecimento. E hoje existe moduladores que geram esse aquecimento semelhante ao do álcool, fabricado a partir de algumas pimentas, algumas especiarias, que eles conferem o mesmo efeito da ingesta de álcool ali no corpo, ali, dá aquele aquecimento, e você relaciona muito com uma cerveja com alto teor alcoólico. E eles ainda conseguem até o álcool, ele não sensorialmente ele é importante para a cerveja, ele traz um monte de aroma, mas o álcool ele também ajuda muito no corpo da cerveja, mais ou menos 1/3 daquela sensação de peso de corpo quando você ingere uma cerveja é álcool. Então eles também já desenvolveram moduladores que eles conseguem trazer o corpo na cerveja. Então eu tomei alguns produtos lá, Diego, que eles eram assim quase perfeitos. Então isso aí para mim sugere que tem muita procura,
o foco hoje dos cientistas, então, estão em entregar produtos com baixo teor alcoólico, com a sensação de um produto normal. Então, isso aí mostra muito que é uma tendência muito forte, né, especialmente em mercados mais maduros ali, de estar crescendo. Daqui a pouco a gente tem vários países ali com uma fatia semelhante à fatia que tem na Espanha de produtos sem álcool. Então, eu acho que isso aí é uma evolução das pessoas. Eu ouvi muito lá na DrinkTech em Munique, um dos grandes especialistas, que o boom ele acontece depois do Covid. Falou que todo esse momento de Covid, das pessoas, primeiro, consumiram muito álcool dentro de casa, quando começaram a sair, começaram a pensar um pouco mais na parte de saúde e começaram a controlar a quantidade de álcool que está ingerindo no mês ali. Então, está abrindo para novas ocasiões, entrada de novos produtos ali que traga a mesma sensação que a cerveja, né? Então, você consegue ter um produto legal sem abrir mão dessa experiência. E eu acho que é exatamente isso o momento do Brasil, né? Novas ocasiões, ter o mesmo prazer, e com um diferencial da Heineken que eu atesto que é qualidade, né? Então, aqui na companhia a gente tem um lema, né, que é o Quality No Debate, né? Então, sim, o recado é simples, cara, é uma discussão de qualidade nunca vai ter. Qualidade está em primeiro lugar. É uma tomada de decisão, se envolve qualidade, cara, qualidade a gente não debate, o padrão é um só. Então, dessa forma, eu acho que é uma forma muito inteligente da companhia construir um mindset, assim, de que, cara, para produzir bebidas que são singulares, né, para todas as ocasiões e com qualidade em primeiro lugar. E eu acho que um exemplo muito interessante disso é a Sol 00. É uma inovação, né, um produto que foi lançado acredito que há um ano no mercado brasileiro. Então, ela, além de ser uma cerveja super refrescante, zero álcool, 0,0 álcool, e ela traz vitaminas do complexo B e do complexo D. E ainda um produto sem glúten, né, que complementa bem o portfólio. Então, super acredito na tendência, é algo que já é real, que tem acontecido em muitos lugares, e para mim o grande foco são novas ocasiões de consumo de cerveja. Muito legal. Eu tinha visto isso na garrafinha da Sol mesmo, que tem as vitaminas. Achei bem esperto esse approach de produto, achei bem legal. E hoje a Heineken Zero lidera o mercado, né? Eu acho que ela é a top of mind hoje de marca de cerveja zero, né? Sem dúvida, e eu acho que a Heineken 00 é o melhor exemplo de como a tradição pode ser a base, né, o alicerce de inovação. Então, assim, manteve o DNA da marca, né, então qualidade, autenticidade, sabor, não se discute, enquanto, né, desafiou o status quo, né, da indústria, de oferecer uma cerveja 100% malte, 100% Heineken, com todos os parâmetros, a cor, tudo que você tem de parâmetro medido lá, mas sem álcool. Então, isso aí eu acho que é muito importante. Liderar um segmento vai exigir muito trabalho, ousadia e respeito, né, a toda a herança, toda a história, toda a tradição, e a força da marca está em evoluir sem perder essa essência, que para mim isso aí é o ponto-chave. Então, a gente continua sendo uma cerveja para celebrar a vida, mas agora para quem escolhe de forma mais equilibrada de viver, ou algum outro ocasião, algum outro momento, a gente tem no nosso portfólio um produto para estar atendendo. Isso aí é muito mágico, para mim é diferenciado. Realmente, não, é muito legal mesmo. E Ivan, acho que você acabou respondendo as últimas perguntas com a tua resposta dessas. Achei que você ia pegar uma garrafinha de zero agora. Você acabou respondendo Merece, as tuas. Né, poderia ter trazido aqui para a conversa. Você acabou respondendo as últimas duas perguntas ali que a gente tinha sobre sustentabilidade. Até você falou dos elementos para criar o corpo, o aquecimento. Você falou, achei super interessante aquela parte ali que você falou. E tem uma pergunta que a gente sempre faz no fim da newsletter para os nossos entrevistados, que eu gosto de repetir, não sei se você chegou a ver, que é se você pudesse dar um conselho para o Ivan pequeno, criança, qual seria o conselho que você daria para ele hoje? Então, se você puder falar aí o que você imagina quando você lembra de você pequeno e tudo que você viveu até agora como pessoa e como profissional, se você pudesse encontrar com ele hoje, o que você diria para ele? Isso é muito interessante. Eu estou no mercado de cerveja desde 2010, né? Tenho acompanhado
muito do que acontece, tenho acompanhado tendência, e virei um explorador ali, né, do que tem de inovação, gosto dessa jornada digital, gosto demais de dar opção diferente dos consumidores daquilo que é o status quo, né, desafiar, tem essa inquietude. E quando eu paro para pensar assim num conselho para criança, cara, de tudo que eu escutei até hoje, tudo que eu vivi até hoje no mercado de cerveja, o primeiro ponto é para apreciar os momentos, né? É fundamental ensinar, né, as pessoas a explorar os sabores, o propósito da marca que você escolhe diz muito. A gente já comprou muita coisa, já consumiu muita coisa, assim, para pensar, né, qual que é o propósito dessa marca, quem que está por trás disso aqui. Então, para mim, é bem importante. Entender que qualidade e consciência andam junto. Então, assim, quando você está comprando um produto bom, você está arrastando muita coisa interessante e para mim, isso aí fala muito. E cuidar do que consumimos, também de cuidar do que somos, cuidar da nossa sociedade, cuidar de meio ambiente, sustentabilidade, energia verde. A gente está falando de tanta coisa legal, cara, que para mim assim, um grande toque é isso. Aprecia, mas assim, saiba escolher aquilo que você está comprando, aonde você está pisando. Esse ponto, para mim, é fundamental. Maravilha, Ivan. Obrigado. Depois eu queria que você me mandasse os links dos nomes das coisas que você falou. Você falou daquele programa Green Your City. Isso. E o da feira de cerveja também que você participou. Drink Tech. Isso, a Drink Tech, para a gente colocar aqui no texto da newsletter. E, legal. Cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. Desculpa a barulheira, estou aqui na academia, mas acho que deu certo, deu para a gente falar e resolver a nossa conversa. Né? Diego, me avisa, cara, dá uma olhada, se tiver alguma coisa a gente refaz lá de boa. É bom que a gente já vai mais treinado lá. Cara, prazerzaço, viu? Obrigado pelo momento. Foi meu. Obrigado você, cara. Bom trabalho aí, a gente vai se falando. Tá bom, um abraço. Valeu, tchau.